saindo legal? Testa o seu, Rogério. Tudo bem? Bom dia. Saindo bem? Bom dia. Isso. Bom dia, pessoal. Tudo bem? A paz do Senhor, meus irmãos. A gente está aqui hoje com mais uma live, com mais um podcast. Hoje a gente trouxe o nosso irmão Rogério, que ele é músico, é presbítero da Casa do Senhor. Ele é músico. E a gente vai fazer um bate-papo bem rápido com ele, só para saber um pouco da trajetória dele, como que ele chegou no Evangelho, como, igual todas as lives que eu falei até hoje, como que ele conheceu a Cristo, esse amor que nos conduz, que nos governa, né? Que a gente não sabe como explicar, mas a gente vai fazer um bate-papo muito bacana hoje. Você que está na live aí, compartilha com os seus amigos, compartilha com os familiares, pede os familiares para compartilhar também, deixa seu like, deixa seu coraçãozinho lá, porque talvez para você o que é simples, para nós, para a obra ajuda demais, vai ajudar muito nós nessa obra, nesse projeto novo, né? Que hoje é o 3º episódio desse projeto, então um projeto novo, mas que vai ajudar muito. Então, dispensa os comentários, porque para quem não sabe também, o Rogério é meu sogro, é o pai da minha esposa. Então eu vou deixar ele se apresentar, vou deixar ele falar um pouco. Como que vai, Rogério? Como que tá as coisas? Como que tá o dia de hoje? Se apresenta um pouco para a galera. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Bom, meu nome é Rogério, congrego aqui na Amor e Graça, Assembleia de Deus Amor e Graça. E é um prazer estar aqui nesse domingo de manhã, compartilhando um pouco da minha vida, compartilhando um pouco do que nós fazemos, sobre o amor de Cristo sobre nossas vidas. Eu tenho 52 anos, já sou avô, tenho 4 filhos casados e 2 solteiros ainda, então são 6 filhos. Mas graças a Deus a minha esposa é uma bênção na nossa vida, a nossa irmã Leide também congrega aqui, a sogra do Ala, né? Estamos aqui para a honra e a glória do Senhor. E vamos falar um pouquinho da nossa trajetória, né? Eu aceitei a Cristo, Ala, quando eu tinha meus 19 anos. Como muitos chegam pela dor, outros chegam por amor, eu cheguei por uma necessidade. Porque na época nós tínhamos casado há pouco tempo, né? Eu e a Leide, e já tínhamos, acho que o Jonathan e o Ângelo, e são os 2 mais velhos meus. Tenho 35 anos de casado, né? Então, com 19 anos eu aceitei a Cristo. Mas como eu cheguei a Cristo? Eu estava desempregado, pagando aluguel, dependendo dos outros. E uma pessoa chegou até mim, que é o meu tio Edson, hoje pastor Edson, e ele sempre me chamava, sabe? Por isso que é interessante você chamar a pessoa para, mesmo que a pessoa não queira ir, mas de alguma maneira ela conhecer a palavra. Sim, espalhar a semente, né? Isso. E sempre ele falava: ô Rogério, vamos lá na igreja. E como eu sempre toquei, desde os 5 anos eu toco, né? Desde os 5 anos de idade eu toco. E eu tocava no músico circular. Então ele falava assim: vamos lá na igreja, vamos lá na igreja. E de vez em quando eu ia com ele na igreja. Só que o interessante é que você sabe que quando a pessoa não conhece os mistérios de Deus, não conhece a Cristo, a primeira coisa que ela quer fazer, ela quer sentar no fundo. Sim, é normal. É normal, é normal. É interessante, a pessoa quer sentar no fundo. Então eu sentava no fundo da igreja, que era Embaixadores de Cristo, né, em Carapicuíba, que é onde eu moro. E era lá no Tonato. No Tonato. Tinha um pastor lá que era muito amigo da gente. Deus já recolheu ele, né? Já está morando com o Senhor. E a gente ia lá e o pastor Edson, ele me pegava no fundo e falava assim: ô pastor, deixa o meu sobrinho tocar. Aí eu sendo do mundão, tá? Eu tocava para o mundão e ele falava assim: não, deixa o meu sobrinho tocar. Aí eu sentava na guitarra e ele começava a tocar corinho de fogo. E a gente cantava corinho de fogo, tocava os hinos da harpa. E aí eu fui pegando gosto. Mas eu não queria aceitar Jesus. A Leide, ela é evangélica desde criança. Sim. E por um certo tempo ela se afastou, né? Eu falo que Deus permitiu que ela saísse um pouco da igreja para me buscar no mundo. Porque Deus tem os seus mistérios.
Ah, com certeza. Né? Deus tem seus mistérios. E nesse intermédio dela, ela vir pro mundo, ela me resgatou junto. Por que ela fala que ela me resgatou junto? Porque ela sempre falava. E às vezes, mesmo eu não sendo cristão, eu cobrava ela para mas tudo que está acontecendo na vida da gente, que você nunca é o culpado. As coisas interessantes que, mesmo que você erre, você nunca é o culpado. O culpado é sempre quem está do seu lado. Isso. Né? Você nunca assume que você está errado. Você não reconhece. Né? Não reconhece. E eu não reconheci que eu estava errado também. Eu só colocava a culpa dela. Porque você é batizado, você saiu da igreja. E todo mundo falava que quem sai da igreja sai mais perturbado do que quando estava na igreja. E eu colocava extremamente que ela estava errada. Até que um dia eu fiquei desempregado. 2 filhos para dar alimentação, para prover para dentro de casa, pagando aluguel. E tinha uma campanha na Embaixadores de Cristo chamada Uma Carta para Deus. Bom, quem não sabe, eu nasci em 72. Ô, Rogério, deixa eu só cortar você um pouquinho. A gente está com 152 pessoas em live. Galera, obrigado, tá bom? Vocês que estão assistindo, não sai, compartilha. 174 agora. Sejam tá? bem-vindos. Manda aí o seu nome, manda o seu comentário. Estou aqui com um retorno aqui, pessoal. Às vezes você não vê eu olhando pro Rogério, mas é porque eu estou lendo o seu comentário aqui, tá bom? Mas se tiver alguma dúvida, se vocês também tiver alguma pergunta, manda aqui que a gente manda no comentário. Joãozinho de Vila Velha, Espírito Santo, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, tá bom? Que Deus 240. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, que Deus possa colocar bênçãos sem medidas na sua vida, tá bom, meu irmão? Mas vamos lá, pode continuar, Rogério. Cortei ele um pouco, pessoal, só para ele sentir o peso da responsabilidade disso aqui. É bom. Ó, 265, tá? Glória a Deus. Mas vamos lá, vamos continuar. Esse é o testemunho de vida do nosso irmão, para quem chegou agora. Nosso irmão Rogério, ele é presbítero e ele é músico, desde muito novo. Então ele está contando um pouco da trajetória dele, um pouco como foi até chegar o momento dele conhecer verdadeiramente o amor de Cristo e apaixonar por esse Jesus que a gente tanto prega, que a gente tanto ama, né? Graças a gente a Deus. tanto sabe que ele está com a gente. Então, assim, ele vai continuar a história, mas ele está contando um pouco da trajetória dele. Mas pode continuar, Rogério. Então, esse... Antigamente não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, eu acho que nem o Orkut existia ainda, né? Porque muitos não sabem, mas antes do Facebook existia o Orkut. Ixi, MSN. MSN. Oh, Jesus. Então, nós tínhamos, antigamente tinha o tal de um bip, que quem queria falar com outra pessoa, tinha um bipzinho que a empresa mandava e você sentia aquele bipzinho e você ligava para a empresa. E nem isso eu tinha, então eu era bem simples mesmo. A minha vida, graças a Deus, sempre foi simples. E o interessante é que quando eu comecei a ir para a igreja, que eu fui nessa campanha, que era Uma Carta para Deus, e aí esse irmão evangelista, eu até me falha a memória o nome dele agora, se eu lembrar até o final da live eu vou falar o nome dele. Sim. E ele falava assim, olha, eu estou com essa campanha, Uma Carta para Deus, mas se a sua emergência for muito urgente mesmo, faça um telegrama para Deus. E começou essa campanha, um telegrama para Deus. E eu fui a primeira, na segunda vez que eu fui, que era na terça-feira, na segunda vez que eu participei, Deus abriu uma porta para mim, na Black & Decker, que era uma antiga empresa que tinha, lá em Itapevi. E na mesma semana eu comecei a trabalhar, e à noite. Então, quer dizer, eu ia para a campanha, participava do culto, depois eu ia trabalhar. De lá mesmo eu já pegava o ônibus da empresa fretado e ia trabalhar, aqui em Itapevi. E Deus foi abrindo as portas. E por intermédio dessa campanha, teve um dia no culto que Deus falou muito forte no meu coração. E você sente quando Deus fala com você. Sim. As suas pernas ficam pegando fogo, o seu coração quer sair pela boca. Mas foi um mover muito gostoso na minha vida. E ele falou assim: quem aqui hoje está disposto a entregar a vida para Cristo?
Eu já era quase um cristão, porque eu já tocava na igreja, porque o meu tio sempre me dava essa oportunidade. Mas ainda não tinha tido a experiência com Deus. Não tinha nem. Eu conhecia Cristo como muitos conhecem, o crucificado, de rosto triste, morto na cruz. E não é isso. Eu não conhecia o Cristo que ressuscitou, o Cristo que vai vir nos buscar um dia. Esse eu não conhecia. E levantei as minhas mãos e fui na frente. O interessante, quando eu cheguei na frente, eu estava de olho fechado, a minha esposa estava do meu lado. Nós não sabíamos, ela não sentiu que eu fui para frente e ela foi para frente. Nós fomos juntos praticamente sem um saber do outro. Porque antigamente nas igrejas, muitas igrejas, acho que ainda hoje tem uma tradição de o homem sentar de um lado e a mulher sentar do outro. E nessa igreja que eu estava frequentando, a Embaixadores de Cristo, antigamente era assim, com o pastor Nelson. Os homens sentavam de um lado e as irmãs do outro. E nós levantamos praticamente juntos e fomos para frente. E eu levantei as minhas mãos e aceitei a Cristo naquele dia. E o evangelista que estava fazendo a campanha, que estava na direção da campanha, ele colocou as mãos sobre a minha cabeça e falou assim, ó, a partir de hoje Deus está entregando na sua vida o ministério do louvor. Ele está te dando o dom do louvor. Meu Deus. Ele não me conhecia. E eu desde os 5 anos, como eu já falei aqui, eu tocava no singular. Antigamente os pessoal tinha o hábito de inaugurar um mercado, um açougue, tinha aqueles showmícios. Então eu participava de praticamente todos os showmícios. O meu tio Severino, que hoje está com seus 68, 70 anos, ele me acompanhou muito, porque eu tive uma vida assim, regrada, porque eu nasci prematuro. O mistério de Deus já começa aí. Não era para me nascer, eu nasci morto. Eu nasci com 6 meses e 2 semanas. Não tinha 7 meses. Eu fiquei durante 2 anos internado no Hospital das Damas, em Osasco, que hoje não é mais Hospital das Damas. Mas eu fiquei durante 2 anos. E por intermédio de eu ficar esses 2 anos lá dentro, Deus preparou um casamento para o meu tio, que era gêmeos do meu pai. Por quê? Tinha uma enfermeira que cuidava de mim, a dona Teresa, e ela cuidava de mim como se fosse filho dela. E ele descobriu que ela não podia ter filho. Ela não podia ter filho. Então o que ele fez? Ela praticamente me adotou esses 2 anos cuidando de mim, e ele foi se apaixonando por ela. E casaram. Esse 1 ano que eu fiquei internado, eles casaram. E mais 1 ano que eu fiquei internado nesse Hospital das Damas, que quando eu saí de lá porque minha avó me tirou de lá, porque senão eu tinha morrido lá. Minha avó era pernambucana, mas, aliás, filha de italiano, casado com um pernambucano índio. Então você vê que o meu sangue é forte. É daquele jeito. É daquele jeito. E o meu avô, ele era uma pessoa muito regrada, sabe? Se esse copo é branco, tem que ser branco. Se tem que ser metade d'água, é metade da água. Então, eu não fui assim. A minha mãe, ela, na minha... Por que aconteceu esse fato de eu nascer com 6 meses e 2 semanas? Teve um surto de meningite em 71 para 72. Infelizmente, a minha mãe foi acometida por esse vírus da meningite. E ela quase morreu também. E para ela não morrer, eles tiveram que fazer uma cirurgia muito rápida. E me tiraram com 6 meses e 2 semanas. E graças a Deus a minha mãe, ela sobreviveu até os 52 anos, porque minha mãe teve depois um câncer, que é uma outra história também, e ela partiu muito nova, sofreu muito, partiu muito nova. E a minha vida, desde pequeno, foi tentada, de alguma maneira o inimigo tentou paralisar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que desde quando você já está sendo gerado no ventre, tem algo tentando te barrar para que você não tenha sua vitória. Sim. E o meu nascimento foi uma vitória. A minha liberdade de sair do hospital, porque a minha tia Neuza, você conhece ela? A Neuza, ela falou que quando eu cheguei em casa, eles me colocaram numa caixinha de sapato, porque não tinha onde colocar. O pessoal tinha medo de pegar para não quebrar, de tão pequeno que eu era. E estou aqui hoje. Glória a Deus. Glória 52 a Deus. anos, vou fazer 53 agora, né? E graças a Deus eu vivo bem, não tenho... Eu tive uma gripe, acho que
há 2, 3 meses, muito, muito difícil eu ficar doente mesmo. Por quê? A vida da gente é algo que é luta todo dia. Todo dia. É todo dia luta. Para você conseguir os seus objetivos, para você poder alcançar até mesmo a sua própria saúde, muitas pessoas hoje procuram se alimentar bem, se estabilizar bem na vida, mas o propósito nosso não é somente esse. Não viemos aqui só para ganhar dinheiro, ter filhos e morrer. Não. Tem algo mais, que é o caminho. É isso. Costumo dizer que o fato de você se converter a Cristo e o fato de você estar com Cristo não tira de você a questão de passar por deserto. Isso. Você vai passar, não Isso. tem jeito. Você vai passar porque o evangelho, igual eu falei na última live com o irmão Henrique que estava com a gente, o evangelho ele vai contra a sua realidade, contra aquilo que você acha que é certo. Se o mundo que você vive diz que fumar é certo, o evangelho vem e diz que não é. Verdade. Que a Prejudicial à bebida saúde também. vem e diz que não é. Então assim, que matar é certo quando você se sente no seu direito, o evangelho vem e diz não. Dá outra face. Exato. Então assim, é muito difícil viver o evangelho. Exato. Eu falo com as pessoas. Eu vi um vídeo outro dia que o rapaz fez assim, falou assim, cara, eu já fiz de tudo nessa vida, mas pensa num negócio difícil que eu arrumei agora, que eu inventei agora, foi ser crente. Eu não posso matar, não posso roubar, não posso fazer nada e ainda corro risco de ir para o inferno. E é bem isso mesmo. Verdade. É esse negócio mesmo. É verdade. É difícil, é difícil. E se pregam por aí um evangelho fácil, meu irmão, um evangelho com facilidade, onde tudo vai chegar na sua mão, onde você vai entrar na igreja de Deus, vai te dar chave de carro. Sai fora. Sai fora. Que a vida não é isso. Deus te dá oportunidades, te dá força, saúde para trabalhar e conquistar. Tá entendendo? Deus pode te dar uma casa, aparecer? Sim, pode. Pode e faz. Eu creio muito que Ele faz muito isso, porque eu vivo de milagre a minha vida inteira. Só que o evangelho tem que ser levado um pouco mais a sério e compreendido. E compreendido por isso. Mas, meu irmão, nessa trajetória toda, você disse que, em certo momento, sentiu o amor de Cristo, sentiu aquilo que a gente sente que é tão gostoso. Mas nessa trajetória toda, de lá para cá, quando você conheceu Cristo, o que mudou? O que foi diferente de lá para cá? Mudou praticamente em tudo. Em tudo. Por que em tudo? O interessante é que, assim, nós aceitamos a Cristo hoje. É o primeiro amor, né? Sim. É o primeiro amor. Sim. Você fica, aquela alegria, aquela euforia, você quer fazer tudo na mesma semana, no mesmo mês. Só que não é bem assim. Deixa eu explicar o porquê que não é bem assim. Aconteceu que, como eu falei para você, eu aceitei a Jesus na Embaixadores de Cristo, né? E nós terminamos essa campanha. Aí terminou a campanha, eu passei, acho que, de 6 a 8 meses nessa empresa, trabalhando à noite. Depois inventaram de colocar eu de manhã, das 7 às 5. E como foi caindo o serviço, e de repente a empresa parou de fazer o setor que eu trabalhava. Sim. Eu comecei, que graças a Deus eu sou uma pessoa que, tipo assim, mandar eu fazer alguma coisa, eu tento fazer perfeito. E na empresa eu entrei montando uns negocinhos de ventilador e saí de lá depois de 6 meses trabalhando como meu oficial operador de injetora. Então, quer dizer, tive a oportunidade. Cresceu, né? Cresci. Só que nesse desenvolver, o interessante é que é o seguinte, a empresa quebrou aquele setor, mudou para um outro lugar que era São Bernardo e eu não podia ir. Aí o que aconteceu? Fui dispensado. Você dispensado, novo cristão, fervoroso, você faria o quê? Rapaz. É difícil essa pergunta. Difícil. Começa a murmurar, meu irmão. É normal. É normal, você começa a murmurar. Poxa, mas eu aceitei Jesus, ia ser tudo fácil. Dinheiro, carro, casa. E não é bem assim. Isso. Não é bem assim. E aí, por intermédio disso daí, eu conheci uma igreja chamada Templo do Pentecoste, Pastor Uriel. Não, de Carapicuíba mesmo? Em Carapicuíba mesmo. Hoje não, hoje ela está em Barrinha. Pastor Uriel, um abraço, senhor. Pastor Uziel aí, Pastor Rogério. Um abraço aí, pessoal de Barrinhas aí.
Tô me preparando para ir uma hora aí, viu? Dar uns glória aí, que eu sei que a sede agora aí tá uma bênção, sempre foi. E o meu pastor Uriel, ele vendia pão. E eu morando ali mesmo, no Ariston, ele passava vendendo pão e nós fomos pegando conhecimento por causa de quê? Por causa da pastora Luciana. Tia Lu, saudosa Tia Lu. A Tia Lu é uma benção. Compartilha quem tá aí, compartilha essa live até chegar nela. Então, e a Tia Lu, ela congregava nessa igreja e começou a chamar eu para ir lá. Porque eu ia lá, eu tocava, eu cantava um corinho e tal. E eu fui me alegrando. E eu via que esse pastor tinha algo diferente. Aí ele falou para mim assim: meu irmão, primeira coisa, vamos se batizar? Eu falei: mas pastor, cumpre princípio. É o princípio, entendeu? Vamos se batizar? E a nossa sede ficava na Dante Carraro, ali com a Rua da Fartura. Sim. Bem ali. E a gente começou a congregar e a gente ia para a sede todo sábado, né? Tinha terça, quinta e sábado era obrigatório você ir para a sede. Então nós se reunia todo mundo na sede e eu fui me apegando e terminei me batizando. E quando eu me batizei, aí sim, começou a se cumprir mais uma vez a palavra de Deus na minha vida. Foi aonde eu consegui, onde a gente mora hoje, que é a nossa casa. Temos o nosso carro. Hoje, graças a Deus, nós trabalhamos por conta própria. Mas foram mais de 20 anos construindo. Na luta. Na batalha. É o que eu falo, gente. Vocês acham que vai vir fácil? Não é fácil. Que as coisas vão chegar do nada na sua... Não vai chegar. Não é fácil. Não é fácil. Você é novo casado, você tem 5 anos de... Você não consegue no estralar do dedo. As pessoas às vezes entram na igreja... Mesmo porque se chega do nada, você não está preparado. Não, a palavra de Deus precisa do processo para você chegar no propósito. Sim, a palavra de Deus diz assim que tudo tem o seu tempo determinado para cada coisa. Não adianta você querer atropelar. Esses dias o pastor Jadson, um abraço pastor Jadson, te amo meu pastor. Ele falou assim que nós estávamos indo fazer o alimentando vidas na rua. Nós estávamos entregando sopa na rua. E ele contou um testemunho que foi assim, que Deus falou com ele na hora, e eu quero te passar isso agora. Ele estava indo para um determinado lugar, sim, que era sentido Coritiba Itaquera, com o veículo, e estava um trânsito muito grande. Aí ele falou assim: eu vou cortar caminho. Isso é terrível, cortar caminho. A vida do cristão é assim: se você tentar cortar caminho, você vai chegar, mas de repente você pode demorar muito mais tempo. 40 anos no deserto, tá bom? Para você? Ou cortar caminho? Exatamente. É difícil. E o pastor Jadson, ele falou assim: olha, eu estava num trânsito, de repente o trânsito parou, e eu inventei de cortar caminho. Nesse cortar caminho, deu tanta volta, chegou depois do tempo que ele ia esperar. Pegou então, mais trânsito, andou mais. Todo mundo queria cortar caminho também. Teve o gasto, é maior, porque o combustível é caro. Então, sim, o gasto. Então, na nossa vida é assim também. Se nós tentamos cortar caminho para chegar, até mesmo tentar passar por cima de alguém. Que existe muito isso. Sim, normal, o ser humano é assim. Tanto na nossa vida secular, como na vida cristã. Sabe? Eu vou derrubar fulano porque eu quero o cargo de fulano. Sim. Isso acontece muito. E para mim, hoje, as igrejas, muitas igrejas não estão levando a sério isso. Pega uma pessoa hoje nova no evangelho, pega uma pessoa que acabou de se converter e já quer colocar em cima do púlpito para pregar. Exatamente. Às vezes porque a pessoa tem um setor social maior, um poder aquisitivo maior, sim, uma vestimenta com marcas. Mas é o que o pastor Jadson pregou, né? Deus vai permitir coisas acontecer até você entender que você é dependente dele. Exatamente. Não do ser humano. Exatamente. Você é dependente dele. Exatamente. Que quem sustenta é ele, que quem cuida é ele, e que não é o varão ou não é o irmão da igreja que tem um poder aquisitivo maior. Exatamente. Que a igreja é dele. Exatamente. Então, tem pessoas que acham que são dono da igreja, né? E não é bem assim. Mas, como eu estava falando, a questão da vida hoje que eu tenho
eu dou graças a Deus por tudo que eu tenho. Glória a Deus. Procuro melhorar? Sim. A cada dia ser um ser humano melhor. Uma pessoa melhor. Uma pessoa que saiba entender a dor de outro. Porque Cristo veio para isso. Sim. Senão Cristo não precisava vir. Cristo veio para entender a dor do outro. O que é passar fome, o que é passar necessidade, o que é de repente dormir num lugar que esteja chovendo, embaixo de uma goteira. Sabe? Cristo passou por tudo isso daí. Sim. Sentir a dor na pele. É o que nós fazemos no Alimentando Vidas, é sentir a dor do irmão que está ali. Porque tem muitas pessoas, olha, que estão na rua não é porque quer. Você tocou nesse assunto. Sexta-feira, galera, a gente foi fazer o Alimentando Vidas. E a gente chegou num determinado local aqui, em Barueri. E tinha um rapaz, média de seus 40 e poucos anos. Não era um rapaz de idade avançada, não. E a gente conversando com ele, ele totalmente lúcido. Ele sabia o que estava falando. E ele falou que ele é da Bahia, 22 anos no crack. Que passou pela igreja, que foi cristão. Ele não entrou em detalhes do porquê retornou, mas ele deixou bem frisado que foi fraco. Isso já é um começo, a pessoa reconhecer que a droga... Porque só vai tratar a droga quem reconhece que tem problema com droga. Exatamente. Só vai tratar a bebida quem reconhece que tem problema com bebida. É igual doente, só vai no hospital tomar um remédio para dor do estômago porque o estômago está doendo. Então, quando a pessoa não reconhece que tem problema, por exemplo, só vai tratar... quem tem problema com comida que vai tratar. Verdade. Quem tem problema com droga que vai procurar se tratar. Verdade. Mas a pessoa que não reconhece que tem esse problema... É bem difícil, porque para ele está tudo bem. Está tudo certo, não é culpa dele também. Acostumou. Exatamente. Então, assim, a vida bateu tanto nele que ele comentou, e ele conversando, não é igual as outras pessoas, ele conversando formal, palavras bonitas, você percebia que ele era um cara que entendia do que estava falando. E o Jacó, que é o nosso pastor, o Jadson, conversando, batendo um papo com ele, perguntando por que ele chegou ali, o que aconteceu. E ele falando de alguns desacertos que teve na vida. Tem uma história, né? Tem uma história. Ele tem uma trajetória, mas você sente que o cara está aprisionado naquilo ali. Você sente que o cara, naquele momento, o crack aprisionou ele. O crack fez dele refém. E o ser humano é muito fraco. Nós somos muito fracos. Enquanto nós não reconhecemos um problema e reconhecemos que a gente precisa de ajuda para parar com aquilo, não acontece. Não tem jeito, é verdade. Não acontece, entendeu? Não adianta. Se você não reconhece que você tem problema com mentira, você não vai parar de mentir. Verdade. Se você não reconhece que você tem problema com bebida, você não vai parar de beber, meu irmão. É assim. Da mesma forma dentro da igreja, se você não reconhece que você é dependente, você sempre vai achar que está certo. Vai ficar batendo boca com o pastor. Vai ficar brigando com a liderança da igreja. Vai ficar desobedecendo. Vai ficar fazendo isso. E nada tá bom. Por quê? Porque você não reconhece a sua dependência. É simples isso. Entendeu? Se você, meu irmão, que está do outro lado aí, você tem costume de ficar brigando, batendo de frente com o seu pastor da igreja, cuidado, meu irmão. Cuidado, porque talvez você ainda não reconheceu a dependência de Cristo. Tá? E outra coisa que eu vou falar, uma coisa que eu tenho muito na minha mente, e talvez eu falo isso muito com o meu pastor, talvez pode soar um pouco grosseiro, mas eu falo, eu devolvo o dízimo porque ele não é meu e eu não sou ladrão. O que o pastor vai fazer dentro da igreja com esse dízimo, isso é problema dele com Jesus. Porque a Bíblia diz e deixa bem claro para mim dessa forma, que ele responde pelas atitudes que ele toma com a ovelha. Então, o nosso sangue está na mão dele. Isso. Então, ele vai ter que dar conta disso lá. Isso é um mandamento bíblico, né? Exatamente. Aí está aquela questão, obedece quem tem juízo e manda quem pode. O manual está aí, né? Isso. E se o pastor der uma visão na igreja, meu irmão, pega isso aqui. Se o pastor der uma visão na igreja, tudo bem você opinar, tudo bem você achar correto, mas se o pastor deu uma visão na igreja, tá tudo bem, tá saindo na live aqui, tá tranquilo, pode deixar do jeito que tá aí, beleza? Não é porque apareceu um negócio no celular aqui, galera, aí a gente pensou que tava pausando, mas tá saindo, eu tô acompanhando aqui. Mas se o pastor deu uma visão,
Fica tranquilo, irmão. Só obedece. Se ele não tiver, se Deus não tiver falado com ele, ele não tiver na visão de Deus, quem vai resolver isso com ele é Jesus. É a direção, né? E acabou. É a direção, né? Procura. Meu irmão, precisou de uma direção? O pastor é o anjo da igreja. Procura um pastor. Para de contar os seus problemas pra gente que não vai te ajudar, cara. Verdade. E tem muito isso. Pessoas que vão te expor, entendeu? Pessoas que vão te machucar, pessoas que vão fazer você largar o evangelho. Não cortando você, mas algo que acontece muito que eu vejo hoje na rede social. A pessoa tem um problema, às vezes, familiar ou conjugal. Em vez de procurar uma ajuda especial, um pastor, um pai, uma mãe, para um conselho, não vai para a rede social. Muitos aí estão até se matando por causa de rede social, por causa de um conselho mal dado. Então, eu acho que o certo é como você falou. O pastor tem a direção, o pai e a mãe é quem ama que vai te dar direção. Na rede social, nem todo mundo te ama. Na rede social, as pessoas querem saber o que está acontecendo na sua vida. Mas te ajudar para você melhorar a sua vida, poucos. Esquece. Poucos. Mas nessa trajetória, Rogério, de tudo que você contou agora, de tudo que você falou, hoje eu tenho uma proximidade maior com vocês. Eu digo que o pai e a mãe que eu tenho aqui em São Paulo são vocês, que eu não sou daqui. Mas nessa trajetória toda, qual satisfação você tem hoje? Tem algum arrependimento de estar na casa do Senhor? Vou dizer arrependimento no sentido de, poxa, eu poderia ter aproveitado mais a vida. Ou a presença de Cristo supriu tudo isso. Alan, deixa eu te falar assim. A vida hoje que eu tenho, se eu tivesse continuado como eu estava, eu não estaria aqui. Eu não teria te conhecido. Eu acho que eu teria parado mais ou menos no 3º filho. Porque certamente eu teria me perdido. Porque quando você vai vendo o que está acontecendo no mundo hoje, questão de as pessoas se perderem por qualquer coisa. Sim. Ou eu estaria morto, ou eu estaria enfermo. Porque hoje, aonde você vai hoje, tem maldade. Ah, sim. Tem maldade. E o que Deus fez na minha vida, de sair de onde eu estava para onde eu estou hoje, foi muito forte. Eu não me arrependo de nada. Inclusive, como eu falo para a Leide, que o plano de Deus na nossa vida foi assim, trazer ela da Bahia para me resgatar. Porque é engraçado, cara, sabe? Tipo, segura essa resposta aí, sogra. Como é que pode a pessoa sair lá da Bahia, né? E vir pegar um caba fake, nem eu aqui. Meu Deus, isso é uma declaração de amor. Não, pensa pra você ver. Cara, não tem lógica o que Deus faz, né? Não tem assim. Deus tem propósito. Pro nosso entendimento, não tem lógica. Como é que ela sai lá da Bahia, deixou toda a família dela? Ela não tinha ninguém aqui em São Paulo, cara. Tinha só uma tia dela, a irmã Maria, ali do Beatriz, você conhece? E só tinha ela. E de repente me encontra, sabe? Hoje a gente gera uma família, entendeu? E por intermédio dela veio a Edilece, veio a Edileuza, veio o Elias, veio o Eli, né? O Eliesi, tá todo mundo aqui. Até o pai dela já tá aqui. Meu Deus do céu, o homem não saía da Bahia pra nada. Tô falando com Seu Anjo Canoeiro lá de Itaúna. A Gabriela tá rindo. Aí, tá vendo? Então, olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Deus é tremendo, ô Jonathan. Nós temos uma equipe aqui atrás, o pessoal aqui atrás, e tá rindo também. Por quê? Olha o que Deus faz. Deus traz uma pessoa da Bahia para pegar um paulista, e esse paulista aqui se une, forma uma família e traz a família dela para cá junto. Cara, hoje a Edileuza tem a família dela, não pensa em voltar. A Edileste tem a família dela. Fora os agregados, os sobrinhos. Você que veio de Minas. Lascado. Tá aqui, na frente de Deus. Lascado. O Aurélio, hoje eu tô Aurélio de ilha comprida, 3 horas de carro. Um abraço, Aurélio, pastor Aurélio, ó, benção.
Meu genro também, tá, gente? Então, quer dizer, eu fico feliz com o que Deus fez, porque eu acho que se eu tivesse a vida que eu tinha antigamente, eu não conhecia tudo que eu conheço hoje. Entendeu? E eu tive várias oportunidades de ir para outros lugares, que nem ir para meu Deus, uma cidade aqui no interior, trabalhar com uma empresa, entendeu? Então o que acontece? Perto de Americana, nós íamos morar, e eu não fui. Hoje eu tô aqui, então que se eu tivesse ido, a minha trajetória teria mudado totalmente, para bem ou para ruim. Aí eu te digo, a sua decisão de você mudar a sua trajetória ou não, cabe a você. Mas com Cristo é mais fácil. Porque eu coloquei em pauta algo muito tremendo. Eu falei assim, Deus, uma empresa chamou eu para ir embora de São Paulo, lá para o interior. E eu e a Leide colocamos o joelho. Interessante a oração, hein? Você que não é acostumado a orar, meu irmão, comece a dobrar seu joelho e orar, porque Deus responde. Sim. E nós começamos a orar para vender a minha casa, onde eu moro hoje, para vender minha casa e ir embora. Comprar uma casa e trabalhar nessa empresa lá, que eu ia embora junto com a empresa. Aí mandei ferramenta, perdi um monte de ferramenta. Mandei ferramenta e tal. Aí beleza, começamos a orar. Deus preparou uma pessoa, falou assim, ó, amanhã eu estou aí com o valor total para pagar na casa. Amém, tudo bem. Uma irmã, tá? Uma irmã. Falou, amanhã cedinho eu estou aí, nós vamos acertar. Eu falei, Senhor, se for de ti, se for do Senhor, olha só como a tua palavra, meu irmão, tem poder. Eu vou contar depois algo que aconteceu comigo, porque eu vou te mostrar. Fica à vontade, fica à vontade. vontade. Te mostrar o que a palavra tem poder. Eu e a Leide colocamos o joelho e falamos assim, Senhor, se for da tua vontade que nós vendemos a casa aqui e vamos embora para o interior com a nossa família, era o Júlio, o Jonathan e a Camila, só tinha os 3, que são 3 do namoro e 3 do casamento, né? Porque eu fiquei 10 anos com a Leide sem casar, depois que eu me converti, eu casei, então são 3 do casamento. Então o que acontece? Esse pesar na nossa vida foi assim, falou com Deus. No outro dia eu falei, Senhor, se essa mulher realmente for comprar casa, é porque o Senhor quer e a gente vai embora. Mas se não for, eu não quero que eu veja mais essa pessoa. Meu irmão, essa mulher sumiu. Então quer dizer, Deus cumpriu. Ela veio aparecer depois de muito tempo na casa da nossa irmã Helena, nossa vizinha. Depois de muito tempo. Por quê? Porque Deus cumpriu o que nós oramos. Deus ouviu a oração. Então, quer dizer, se você orar e pedir para Deus uma resposta, ela vem de alguma maneira. Porque nós falamos assim, Senhor, se for para comprar e a gente ir embora, que ela apareça. Se não, Senhor, ela não vai vir tão cedo. E ela não apareceu tão cedo. A mulher sumiu e ela estava com dinheiro para comprar casa. Então, quer dizer, Deus tem propósito naquele lugar onde a gente mora. Deus vai fazer algo ali diferente onde a gente mora. E eu creio que por intermédio da nossa vida, muitas pessoas irão conhecer a Cristo. Sim. A palavra tem tanto Sim, poder. eu acredito muito nisso, eu creio muito nisso. Eu tinha um Corcel 2. Isso é interessante. Eu sempre gostei de carro antigo, né? Tanto pelas condições, que não é por gostar, e também por gostar de carro antigo. Então eu tinha um Corcelzinho, aliás, uma Brasília, desculpa, eu tinha uma Brasília branca. E eu falei, o meu tio falou assim, nós congregávamos na igreja lá no Anistela, longe do Ariston. E nós íamos a pé e eu comprei essa Brasília para nós ir para a igreja. E para te falar o que Deus faz com a palavra que você lança, o poder, tá? Aí o pastor falou assim, Rogério, mas você vai vender o carro e vai vir a pé? Não, pastor. Quarta-feira eu estou aqui na igreja, nem que seja com o carro arrastando os paralamas. O que aconteceu? Eu troquei a Brasília de um carro. Um lado do carro, Johnny, vocês estão me ouvindo? Era perfeito. Você olhava assim, o carro zerinho, um Corcel 2. Um marrom bonito, quase Sim. vinho, muito lindo. De um lado. E do outro lado estava batido. Eu cheguei na igreja arrastando os paralamas. Para você ter uma ideia, que Deus tem poder nas suas palavras, Deus age. Mas para mostrar para você que o que você fala se cumpre. E eu fui para a igreja, o pastor, a hora que eu cheguei na porta da igreja, o pastor Edson falou assim, que é o meu tio, falou assim, rapaz, você falou e cumpriu, e eu nem me toquei que eu tinha falado.
Aí eu falei assim, mas o que, pastor? Ele falou assim, você falou que vinha para a igreja nem que fosse com o carro arrastando os paralamas. E realmente você chegou aqui com o carro arrastando os paralamas. Tomar cuidado com o que fala, que a palavra tem poder. A palavra, muito forte, meu irmão. A palavra é... É muito forte. Mas e arrependimento de Cristo? Meu irmão, nenhum. Desci as águas, graças a Deus fui ungido a presbítero pelo pastor Uriel. E estamos aí na batalha, correndo atrás das almas, porque Cristo está voltando. Nós devemos se cumprir muitas coisas. E o que está acontecendo hoje no mundo, a falta de amor, a Bíblia diz, sobre os rumores, a Bíblia fala, sobre tudo que está acontecendo. As estrelas cairão do céu, muitas luzes estão aparecendo, ninguém sabe o que é. E algo está acontecendo no mundo. E a Cristo está voltando. Isso é o que eu queria te dizer, que Cristo está voltando. Cristo já está pertinho aí, a Bíblia está se cumprindo, as profecias se cumprindo. Mas agora eu quero perguntar para o senhor. Eu sei que o senhor passou por muitas denominações, mas eu queria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória, como que o senhor chegou na Amor e Graça, na Assembleia de Deus Amor e Graça. Óbvio que eu sei, mas queria que o senhor contasse para o pessoal que está assistindo e os que vão assistir depois que eu repostar no YouTube. Tá bom, pessoal? Segue lá o canal no YouTube, é AD Amor e Graca, escreve sem o cedilha, tá bom? E vai aparecer lá para você. Abençoa lá, abençoa a gente lá. Logo, logo eles vão liberar a função ao vivo no YouTube e a gente vai começar a gravar as lives pelo YouTube também. Fazer o podcast pelo YouTube também. Mas como que foi essa trajetória? Como que o senhor chegou aqui na Amor e Graça? O que aconteceu que fez o senhor tomar essa decisão, mas a esposa do senhor, de chegar e falar, não, vou congregar na Amor e Graça? O que tinha na igreja, o que tem na igreja que vocês falam assim, não, eu quero congregar aqui, eu quero trabalhar na obra aqui, eu quero ficar aqui? Bom, primeiramente, para mim chegar aqui na igreja foi difícil, bastante oração. Por que foi difícil? Eu estava congregando numa igreja tradicional mesmo. E o pastor Jadson, ele estava fazendo o culto nas casas. Ele estava fazendo culto nas casas. Contou um pouco, pessoal, desculpa te cortar, mas a gente contou no primeiro podcast gravado, a gente contou um pouco de como foi o início. Eu estou desde o início. Acompanhei. Eu estou desde o começo de tudo. Eu estou acompanhando o Jacó. Então foi uma trajetória que nós sempre fizemos 3 anos de congregação. Mas foi nas casas mesmo que a gente começou. Isso. A gente não tinha lugar, não tinha nada. Não vou contar tudo porque já está gravado. Então vai lá, assiste, está no YouTube o primeiro podcast. Assiste lá no canal, vocês vão entender um pouco do início, como começou tudo. Foi muita dificuldade, muita oração, muita incerteza, mas ao mesmo tempo muita certeza, né? E Deus tem abençoado até hoje, e Deus tem colocado as suas mãos e a sua misericórdia sobre a nossa vida. Mas pode continuar, meu irmão. Então, eu nunca, assim, a maioria das igrejas que eu congreguei sempre foram longe de casa, que nem Ana Estela, lá perto da Inocêncio Seráfico, que é lá em cima, perto da São Lucas. Então, sempre foi igreja longe. E eu congreguei durante 6 anos numa igreja perto de casa. E ficava aquela vontade de você sair para ir para a igreja. Porque é muito perto. Você deixa o carro em casa, você vai a pé e volta, vai e volta, vai e volta. Não tem aquele negócio de você se deslocar de um lugar para outro. Eu gosto muito de se deslocar de um lugar para outro. Sabe? Eu gosto de viajar, eu gosto de dirigir. Então, eu e a Leide começamos a cooperar com os cultos do pastor Jadson, nas casas. E nós fomos se aproximando, por quê? Por causa do amor, por causa do tratamento com você e a Amanda, né? Porque vocês foram os primeiros que vieram para Amor e Graça. E de tanto o Jonathan, que é meu filho que mora em Itapevi, que é teu cunhado, ficava saudoso mais, Joe. É a sua cara, pastor. O pastor Jadson, pai. O pastor Jadson. De tanto falar, eu vou conhecer esse neguinho. Pastor, com muito amor, meu pastor, eu vou conhecer esse neguinho. E eu cheguei lá com todo respeito.
falei com ele, ele me recebeu muito bem. Por isso que a igreja chama Amor e Graça. É o que eu encontrei aqui nesse lugar. Amor e graça. Sim. E quando a gente veio congregar com o Jadson aqui, foi assim, foi uma mudança radical. Por quê? Não era assembleia ainda, era comunidade. Então eu tinha um certo receio. Não é por nada que eu sou contra a comunidade nem nada, mas eu sempre fui focado assim, assembleia, sabe? Tipo, assembleia. Já está acostumado com a tradição. O costume. Então, Viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. voltou? Parece que voltou. Pessoal, a live deu uma caída, a internet deu uma caída aqui, mas a gente está de retorno. Retornamos já, tá? Ok. Vamos concluir. Recapitular. Vamos recapitular lá a nossa. Recapitular. Que a gente perguntou. Foi como. A pergunta foi como o Rogério, mais a esposa dele, chegou na Amor e Graça, decidiu congregar aqui. O que eles veem aqui que ainda eles continuam trabalhando nessa obra? Amor e graça. Amor e graça. Porque, como eu ia falar na hora que caiu a live, você tem que conhecer a vida do teu pastor. Não é chegar e abraçando sem conhecer. Sabe? Não é desconfiança. Mas se é uma pessoa que vai cuidar da sua vida espiritual, você tem que conhecer a vida dele. Sim. E nós fomos conhecer a vida do pastor Jadson, da pastora Valéria. Fomos na sua casa. E ele foi na nossa casa. Então, quer dizer, gerou uma família. A partir da hora que você vai na casa de alguém, de um pastor, e o pastor vai na sua casa, ali você gerou uma família. Sim. O vínculo familiar chega, não tem Sim. como, não é só amizade. E foi o que nós encontramos no pastor Jadson. Amor e graça. Na pastora Valéria, amor e graça. E estamos aqui abraçados com essa obra até a hora que Deus permitir. E eu costumo dizer também que é uma igreja firmada. Eu sou suspeito a falar porque eu sou daqui, mas ao mesmo tempo eu tenho toda a propriedade do mundo para falar. É uma igreja firmada na palavra. Sim, inclusive que prega na a segunda, palavra. Amanhã tem o nosso Amanhã estudo, a gente tem teologia. Pastor Júlio. Uma faculdade mesmo que dá aula pra gente. Que a gente faz, né? Numa faculdade mesmo. É um professor de bacharelado, totalmente capacitado para isso. E as palavras, vou falar um pouco agora de opinião própria. As palavras que são pregadas, se Deus manda exortar, exorta. Exortado. Entendeu? Então, sempre quando você vai numa igreja, é o que eu falei no início da live, se você for numa igreja e só tá... o que está sendo pregado está massageando seu ego... Mel na boca, né? Hoje, mel na boca. Cuidado, meu irmão. Toma um pouquinho de cuidado. Não é só mel, vem um felzinho aí para poder amargar também. Porque comprei igual teologia. Outro dia eu estava conversando com o pastor Júnior e falei com ele, pastor, tem dia que eu saio tão envergonhado daqui de dentro. Eu preciso se converter. Eu falei, meu Deus, não é possível um negócio Verdade. desse. Porque quanto mais você se aproxima, quanto mais você estuda sobre Deus, sobre o que a palavra, né? Sobre a palavra de Deus, mais você vê que tá tudo errado que tu fez, o que tu tá fazendo. Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô errado. Não, tudo não, mas você vê o quanto você pode acertar a partir dali. Você vê realmente o que é um obreiro vocacionado. É como o professor fala, o pastor fala que nós temos um manual para ser um ser humano melhor. Exatamente. Só Então, temos assim, preguiça de ler, né? tem pessoas que falam assim, pelo menos eu tenho uma irmã que trabalha comigo, ela fala, não faço teologia porque eu vou ficar carnuda. Impossível. É impossível você ficar carnudo, O meu Espírito irmão. Santo de Deus entra no meio. Meu irmão, não, é impossível, porque eu saio daqui, às vezes, tão envergonhado que eu falo, Senhor, tem misericórdia. O que eu estou fazendo? Porque, meu irmão, é instrução, quando você... E é uma gotinha, o pastor Júnior sempre fala isso, eu citei na live passada, faço questão de citar agora de novo. É uma gotinha no oceano. Verdade. Não tem como o irmão ficar carnudo. Ficar carnudo fazendo teologia.
o que ele mais vai ficar é envergonhado. E ver o quanto ele pode melhorar na presença de Deus. E ver o quanto que a gente ainda não caminhou nada. Verdade. A gente não sofreu nada. Verdade. Quando a gente vai ver os livros, vai estudar a Bíblia, e você vê o que os apóstolos passaram. Eu vim comentando isso com o Johnny que veio no carro. Cara, Pedro foi um cara que morreu crucificado de cabeça para baixo, por não se sentir honrado de morrer da mesma forma que Jesus. Verdade. Outro decapitado, outro feito não sei o que, outro. E nós recebemos uma crítica dentro da igreja. Se o pastor chamou a atenção, não vou mais. Já quer sair. Eu não mereço isso. Verdade. Que evangelho é esse? Meu irmão, o evangelho de Cristo é doloroso. A Bíblia fala que o caminho é estreito. Se está largo, está errado, viu? Se está largo, alguma coisa está errado. Tem amor e tem graça, mas também tem os puxãozinhos de orelha. Vim falando com o Johnny no carro. O Cordeiro já veio, meu irmão. Já se sacrificou por nós. Eu falo isso e, se for possível, eu vou falar em todas as lives. O que escorreu no madeiro da cruz não foi tinta, foi sangue. Sangue puro, imaculado, sem pecado, por uma pessoa igual eu, igual o Senhor, igual nós, que temos já acordamos pecando. Porque hoje em dia, em vez de você acordar e ler uma palavra, você acorda e pega no celular. E eu duvido que é a Bíblia que tu abriu no celular. Verdade. Eu duvido muito. Verdade. Então, Jesus vai lá, o Cordeiro veio, foi lá e morreu por nós. Só que agora quem está voltando, meu irmão, presta atenção nisso aqui. Presta bem atenção no que eu vou falar. Quem está voltando é o leão. Quem está voltando é o juiz. Então a hora é agora. O momento é agora. Se você pensa em voltar para a casa do Pai, se você tem essa vontade, volta agora e procura fazer as coisas da forma correta. É fácil, não é não, meu querido. A gente erra na trajetória, não é não. Mas o Cordeiro veio. Para com esse negócio, Deus é amor, mas aí continua lendo, que também é fogo consumidor. Vacilou, tem que pagar. É justiça. Lei da semeadura. É justiça. Meu amigo, se você plantou pimenta, você não vai colher morango. Pensa nisso. Você plantou pimenta, você não vai colher morango. E se arder, problema é seu. Problema é seu. Entendeu? Então a hora é agora, porque depois, quando Jesus chegar, que as profecias já se cumpriram. Muitas delas já veio, falta muito pouco. Está faltando pouquíssimo para Jesus voltar. A gente pode ver aí hoje. Mãe mata filho, filho mata pai, pai mata filho, pai estupra filho, pai faz isso. Na a realidade, bagunça que a gente está vendo hoje no mundo. O amor de muitos se esfriou, né? O amor se esfriou. Então, quando Jesus voltar, não adianta mais, meu irmão. Acabou. Entendeu? Jesus voltou, acabou. Ali é só aguardar o momento. E a Bíblia diz que muitos vão falar: preguei em teu nome, orei em teu nome, expulsei demônios em teu nome. E Cristo vai falar: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Verdade. É assim, meu irmão. O evangelho é isso. Dói? Dói. É aceito? Nem todo mundo aceita umas palavras assim. Mas é isso. É isso. A gente tem que entender que nós somos pequenos. Certo? A gente tem que entender que o quanto a gente puder pregar a verdade, a gente tem que pregar. É aquilo, né? Quanto menor for a minha estrutura, maior é a presença de Deus na minha vida, né? Exatamente. Que eu diminua, que Ele cresça. Exatamente. Mas, meu irmão, tem mais alguma coisa para falar? Não, eu quero que você faça um convite, né? A todos que estão nos assistindo aí. Se você puder vir participar do culto hoje, às 6 horas a igreja está com a porta aberta, esperando você com uma equipe aqui de amor e graça para te receber. Você, sua família, seu filho. Temos aqui uma salinha com as professoras. Um abraço para as professoras que cuidam das crianças. Não é para atrapalhar o culto, não. Não leva as crianças para a salinha para poder ficar brincando, para não atrapalhar o culto. Não é isso, não. As crianças vão para a salinha para aprender da palavra de Deus. Então, se você está procurando uma igreja, se você está sem um ministério, e você mora aqui perto de Barueri, eu moro em Carapicuíba e eu venho para cá, hein? O meu pastor mora em Itapevi e vem para cá, para Barueri. Então você, faça um pouquinho de esforço, venha buscar verdadeiramente a palavra de Deus, porque aqui você vai encontrar amor e graça. Exatamente. E como sempre, né? Se eu sou genro, eu tenho que te dar trabalho.
eu vou te colocar no estreito. Nós vamos encerrar. Pega o violão ali, canta um louvor para nós. Eu vou arrumar. É ao vivo, pessoal, é assim mesmo, não tem jeito. Eu vou arrumar um lugar. Eu preciso que esse homem, porque eu falei que ele é presbítero e cantor. Então tem que cantar, né? Vamos botar o homem para cantar. Meu Deus. Aí a gente vai finalizar a live com ele pode se arrumando, se ajeitando. A gente vai finalizar a live com ele louvando a Deus. Pessoal, quero agradecer a você. Quero agradecer a você que até agora, nesse momento, assistiu. A gente teve picos de audiência, mas você que passou por aqui pela live, falou alguma coisa. Chegou um momento que a gente teve 330 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Quero agradecer a todos vocês. De verdade, obrigado pela presença. Se eu não conseguir em algum momento falar alguma coisa que alguém escreveu por aqui no retorno, me perdoem. É que aqui assim eu preciso ver como tá e ainda preciso tá dentro do assunto com a pessoa que é convidada. Mas a gente vai se alinhando, a gente vai colocando as coisas no lugar. Eu não sei se o violão vai sair. Será que vai, Léo, o violão? O violão, se pôr o microfone aqui perto. E se pôr o cabo? Não, tá bom assim ainda. Ah, sem cabo? Mas se pôr o microfone perto, vai? Então deixa eu pôr o microfone aqui perto dele aqui. Vamos pôr aqui, que eu quero que saia o violão também. Tá saindo aí? Ele tocando aí? Tá saindo aí o violão? Não. Isso, ele tocando aqui, fazendo aqui. Tá saindo aí na live? Tá, já tá pegando? Dá pra pegar aqui um pouco. Tá saindo? Então ficou tão bacana. Então, pessoal, já vou despedir de vocês antes dele começar. Já vou me... abraço a todos aí, tá? Fique essa mensagem pra você nesse louvor, tá bom? E muito obrigado, pessoal. Até a próxima. De um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim de tudo. A vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar. Mas apareceu um homem que estendeu as mãos para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Bem, sei tudo está perdido. Não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo. Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Me deu.